Olá, tudo bem com você? Sérgio Ricardo por aqui no Ouvindo a Vida Doidado. Bom, vamos falar hoje a respeito dos primeiros passos para você que quer comprar um aparelho auditivo. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você deixar aquele like esperto aí com a gente, porque a tendência de esquecer se você deixa para o final do vídeo é muito grande. E também se inscreve aí no nosso canal, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, tá? Tudo isso é importante porque vai mostrar para a plataforma, para o YouTube, que é um conteúdo relevante e vai indicar para outras pessoas também. Já há alguns meses está no ar a nossa plataforma ouvindoadoidado.com. Lá você vai encontrar todas as informações sobre aparelhos auditivos de todas as fabricantes, né? Todos os modelos de cada uma das fabricantes. Tanto pessoas que estão procurando aparelhos para comprar, vão conseguir encontrar lá informações sobre esses modelos, inclusive avaliação de pessoas que já utilizaram, colocando aí os prós e contras de cada um desses modelos para facilitar na sua decisão de compra. ouvindoadoidado.com. Eu tenho também um perfil lá no Instagram, se você quiser dar uma força para a gente lá, é o @ouvindoadoidado. Lá no Instagram, segue lá que todos os dias, quase todos os dias, né, eu coloco alguma coisa nova referente à saúde auditiva e aparelhos auditivos de uma forma geral. Bom, muita gente tem me procurado ultimamente sobre o que fazer quando quando percebe que tem algum tipo de perda. Isso tem acontecido com muita frequência, porque a quantidade de pessoas que se percebem com dificuldade de audição é muito grande. O próprio estilo de vida que vivemos atualmente acaba proporcionando que a pessoa tenha mais problemas de audição. Muito uso de fones de ouvido, exposição a ruídos, exposição prolongada a ruídos com uma intensidade muito alta, isso acaba afetando a saúde auditiva. E isso tem acontecido com idades cada vez menores, pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, têm apresentado problemas de audição. Isso é tranquilo, tá? Não precisa se desesperar se você perceber que a sua comunicação está sendo afetada por um problema de audição. A partir do momento que você usa as tecnologias a seu favor, você consegue recuperar a sua capacidade comunicativa. Isso não é um problema. O importante é só enfatizar que quanto mais tempo você demora para reconhecer que tem um problema e buscar ajuda, vai ser pior para você. Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um músculo. Aqueles músculos que você não vai utilizando, eles não atrofiam. A mesma coisa é o cérebro. A gente tem uma parte que é responsável pela audição e a partir do momento que a sua audição vai ficando ruim, aquelas partes que são responsáveis pela audição no cérebro não vão sendo utilizadas, né? E assim como o músculo que não é utilizado, eles atrofiam, o nosso cérebro também passa por uma coisa semelhante. Então é importante a gente não perder muito tempo. Percebeu que você está com alguma dificuldade de entender conversas, de entender determinadas pessoas, né, por causa do tipo de voz que ela tem, de entender conversas em ambientes ruidosos, em ambientes que tem muito barulho competitivo ali, procure um profissional para você saber qual é o tipo de problema que você tem, tá bom? E qual é a melhor solução para você. Bom, se você descobrir que está com essas dificuldades, se você perceber que tem essas limitações, essas dificuldades de se comunicar por causa da audição, o primeiro passo é você procurar descobrir qual é esse problema. Se você procurar o SUS, né, então a porta de entrada é uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, o famoso postinho. Lá então você vai ser encaminhado para fazer exames e se for descoberto que você realmente tem algum problema de audição, você vai entrar na fila para conseguir receber um aparelho auditivo pelo SUS. Eu já recebi aparelhos auditivos pelo SUS e o tempo de espera para receber esses aparelhos auditivos demora de acordo com a região do país. O meu aparelho, por exemplo, ele chegou em torno de 8 meses entre o exame, o resultado do exame e a entrega do aparelho. Esse é um dos caminhos. Se você não quer esperar, ou se você tem uma condição financeira para comprar ou financiar o aparelho auditivo, você pode procurar uma clínica de fonoaudiologia particular. Só uma observação aqui, existem alguns tipos de formas de financiar aparelho auditivo. Você não precisa ter todo o dinheiro para comprar um aparelho à vista.
Por exemplo, o Banco do Brasil mesmo, e eu não estou ganhando nada do Banco do Brasil para fazer propaganda aqui para eles, eles têm uma linha de crédito chamada Crédito Acessibilidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você quiser saber, coloca aí Ouvindo Adoidado Crédito Acessibilidade, que já vai mostrar o vídeo para você. Explica como que faz para você utilizar esse crédito. Mas a Caixa Econômica também tem essa linha de crédito. Se você é cliente da Caixa, o Banco Bradesco e o Banco Itaú também tem essa linha de crédito acessibilidade, que tem uma taxa menor para você conseguir comprar o seu aparelho auditivo. Então, o primeiro passo, se você não quiser procurar uma UBS, uma unidade básica de saúde, é você procurar uma clínica de fonoaudiologia, uma clínica que vende aparelhos auditivos. Geralmente as clínicas, elas trabalham como representantes de uma determinada fabricante. A gente tem 5 ou 6 grandes fabricantes de aparelhos auditivos. Por exemplo, você vai ter uma clínica e geralmente eles podem trabalhar com uma dessas fabricantes. Algumas clínicas são multimarcas, trabalham com mais de uma fabricante de aparelhos auditivos. Então você vai procurar uma clínica dessas. Lá você vai passar por alguns exames, né? O principal deles é a audiometria. Lá na audiometria vai mostrar se você tem perda auditiva e qual que é o grau dessa perda se você tiver. Por exemplo, se você tem perda leve, se você tem perda moderada, moderadamente severa, se tem uma perda severa, se tem uma perda profunda. Então, é lá na clínica de fonoaudiologia que você vai descobrir se você realmente tem perda auditiva e qual é o grau dessa perda auditiva, tá? Então, beleza, você está numa clínica de fonoaudiologia que trabalha com algumas fabricantes de aparelhos auditivos e lá então você vai fazer esses exames. E é descoberto através dos exames que você tem uma perda auditiva. Então, esses exames então, vão mostrar para você, vão mostrar para o profissional de saúde auditiva qual que é o melhor estilo de aparelho auditivo para você utilizar. Tudo bem? Quando eu falo estilo, eu estou me referindo aqui, se o aparelho auditivo vai atrás da orelha, se ele vai dentro da orelha. Quando ele é dentro da orelha, eles são chamados de estilos intra-auriculares. Se ele vai atrás da orelha, como esse aqui que eu uso, é estilo retro-auriculares, tá? Aí estilos retro-auriculares, que são atrás da orelha, eu tenho esse aqui, que é o RIC, né? Ou seja, aparelho receptor no canal, porque eu tenho aqui o corpo do aparelho e o receptor está aqui dentro do canal auditivo. Certo? O receptor está aqui dentro, é o aparelho receptor no canal. Tá? Eu tenho aparelhos intracanais, todo o aparelho vai aqui dentro do canal auditivo, dentro da orelha. Então esses são os estilos. Então o exame vai demonstrar qual que é o tipo, o estilo do aparelho auditivo que você vai utilizar. Geralmente perdas leves, até perdas moderadas, aparelhos auditivos intracanais são suficientes porque eles não têm uma potência muito grande, apesar de hoje termos aparelhos auditivos intracanais bem potentes, que estão conseguindo entregar uma potência de amplificação muito grande, mas na maioria, geralmente, aparelhos auditivos intracanais são para perdas moderadamente severas. E se é uma perda auditiva mais profunda, de grau maior, de grau severo, né, até profundo, vai ser necessário você utilizar um aparelho atrás da orelha, porque ele tem um corpo maior, consegue processar mais os sons e entregar uma amplificação maior. Então, basicamente, é através do exame de audiometria que vai ser definido qual o estilo de aparelho auditivo você vai utilizar. Bom, aí lá na clínica de fonoaudiologia, que trabalha com uma marca, né, com uma fabricante, você vai ser, ou né, multimarcas, caso ela trabalhe com mais, né, vão oferecer para você alguns modelos de aparelhos auditivos para você testar. Geralmente testar durante uma semana, testar durante 2 semanas, dependendo da clínica. É importante que você saiba, e eu sempre reforço isso, que você teste, tá? Teste quantos aparelhos você puder. Os testes são importantes, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as 8 dicas
as 8 coisas que você deve observar na hora de comprar aparelhos auditivos, né? E reafirmei lá nesse vídeo, reafirmo aqui novamente, que o mais importante durante esses testes não é só em relação assim ao processamento dos sons, porque o processamento do som a gente se acostuma, como eu sempre falo, como eu já falei várias vezes aqui. Mas tem algumas outras coisas, como os recursos do aparelho, né, que você vai descobrir quando você testa o aparelho. Por exemplo, alguns aparelhos auditivos têm sensores de queda, outros conseguem medir os seus movimentos, ou seja, vai medir, ele vai autoconfigurar o aparelho auditivo de acordo com o ambiente que você mais usa, se é ambiente ruidoso ou não, ou seja, eles têm inteligência artificial. Outros aparelhos auditivos trabalham com GPS, com geolocalização. Outros conseguem ainda fazer uma medição do seu esforço corporal, ou seja, tem vários recursos. Alguns aparelhos auditivos se conectam com qualquer tipo de celular, quer seja um Android, quer seja iPhone. Outros se conectam apenas com iPhones, outros se conectam apenas com Androids. Então é por isso que é importante você testar o máximo de aparelhos que você puder. Não pela questão do processamento de sons em si, porque cada fabricante trabalha com um algoritmo diferente, então você vai perceber diferença nos processamentos de sons. E não é com 7 dias, com 15 dias, que você vai conseguir extrair todos os recursos, os benefícios que aquele aparelho, que o processamento daquele aparelho auditivo pode oferecer para você. Tá? Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, tá bom? Mas assim, eu não deixo de recomendar que você teste a maior quantidade possível de aparelhos auditivos, principalmente de fabricantes diferentes. Se você mora numa cidade que tem 5, 6 fabricantes, 6 clínicas que trabalham com fabricantes diferentes, teste. Não só pela questão dos recursos do aparelho auditivo, mas como eu disse lá naquele vídeo das 8 dicas, 8 coisas que você deve observar na hora de comprar um aparelho, a forma de você ser tratada pelo profissional de saúde auditiva também é essencial. Porque não se resume tudo à tecnologia auditiva ou ao aparelho auditivo, mas o pós, né? A gente chama de pós-venda, né? Ou seja, o aparelho auditivo faz parte de um pacote chamado de reabilitação auditiva. Você vai ter que voltar várias vezes nessa clínica para ajustar o aparelho, porque não será a primeira vez que você vai conseguir que o aparelho auditivo funcione perfeitinho para você. Nas vezes que eu precisei fazer um ajuste de aparelho auditivo, né? Sempre quando eu coloco um aparelho auditivo novo, eu tenho que voltar sempre várias vezes para que ele fique perfeito de acordo com o meu gosto. E eu sou bastante enjoado e chato nesse ponto. Se tem alguma coisa que está me incomodando ali, eu volto. Em algumas situações, eu já cheguei a voltar 3 vezes numa mesma semana para fazer reajustes no aparelho auditivo. E você vai ter que fazer isso, às vezes durante vários meses, até o aparelho ficar ajustado perfeitinho para você. Então, é por isso que é importante você observar a forma como que você é recebido nessa clínica de fonoaudiologia. Porque não se trata apenas de uma venda, é uma venda também. Mas você precisa de muito mais do que um profissional que te venda um aparelho auditivo, de um pacote de vendas. Você precisa do pacote completo. Você precisa do atendimento, né, da empatia que aquele profissional vai ter com você, com a sua história, com a sua situação. Como que você está sendo recebido ali, a garantia de que você vai ser bem atendido tantas vezes quantos forem necessárias, né? Então envolve tudo, envolve a competência do profissional, envolve a experiência do profissional de saúde auditiva, não só do aparelho auditivo em si. Muitas pessoas me perguntam, né, baseado nisso que eu falei, nossa, eu estou numa situação difícil, porque eu testei o aparelho auditivo numa clínica, né, o aparelho auditivo não me agradou muito, né, os recursos dele e tal, mas os profissionais foram muito empáticos comigo, né, foram excelentes. Já numa outra clínica, onde o aparelho foi perfeito, né, eu gostei, amei os recursos, né, o processamento de sons, mas não senti, né, aquele tchan ali no atendimento. O que fazer? Então, essa aí é uma situação complicada, né? Se você tem a oportunidade de testar mais clínicas, né, de repente você encontra o casamento perfeito entre tecnologia e atendimento, né, vai ser o melhor pacote para você. Bom, existe uma outra situação onde você não vai poder conseguir utilizar um aparelho auditivo. Alguns tipos de perdas auditivas
mesmo você usando um aparelho auditivo, você não consegue melhorar a sua comunicação, não consegue melhorar a sua audição. Eu vou trazer aqui o meu caso, a minha experiência, né, aqui na minha orelha direita. No ano de 2021, os aparelhos auditivos eu percebia que não eram mais suficientes para resolver a minha audição aqui na orelha direita. Então eu tive que optar por implante coclear. Não são todas as pessoas que são candidatas a implante coclear. Existe uma série de pré-requisitos que tem que ser preenchidos para que uma pessoa possa ser candidata a um implante coclear. Aí, nesse caso, você tem que fazer exames, tem que ir até uma clínica de otorrinolaringologia, até um médico otorrino, e lá na clínica, né, um médico otorrino vai aplicar uma série de exames para você, para saber se você é um candidato a implante coclear. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, uma série de outros exames para saber, inclusive, não só o tipo da sua perda, mas também o formato, né? A gente chama de anatomia, né? Se a sua anatomia da orelha tem algum tipo de má formação. Se tiver algum tipo de má formação ali, já te exclui, dependendo da situação, de ser um candidato a implante coclear, tá? Mas aí é um outro caminho que você tem que tomar para ser um candidato a implante coclear. A grande maioria das pessoas consegue resolver o seu problema de audição com aparelhos auditivos. Só lembrando para você, reforçando mais uma vez, que se você quer saber mais sobre aparelhos auditivos, você tem o ouvidoandoidado.com, que é a nossa plataforma colaborativa. Lá tem informações sobre todas as fabricantes de aparelhos auditivos, análises sobre eles, inclusive sobre os preços, né, dos vários modelos de aparelhos auditivos nas várias clínicas aí espalhadas pelo Brasil. Bom, espero ter sido útil o vídeo. Caso você gostou realmente, né, dê seu joinha. Agradeço sua atenção e até o nosso próximo vídeo.